Será, Samuel? Vou chamar você aqui no Central da Toca. Neymar? Cruzeiro 26? Central da Toca. Samuca, bom dia! Fala aí, CJ, bom dia para os amigos ligados aqui na 98. A minha resposta sobre isso aí é não. Não acho que tem mais como recuperar o Neymar. Ele tem toda a estrutura aí que ele quiser, né? Pela grana que tem, e depende muito mais dele do que estar em um clube que vai oferecer toda a condição. Ele tá no Santos, time do coração, né? Então, essa história aí, eu vi até muitos torcedores, né, repercutindo nas redes sociais, mas isso aí não me pega. E acho que não vai ter nada, nunca vai ter nada. E outra, né, seria aí mais o que? Utilizar o clube como um spa de recuperação? Essa ideia aí, acho que não faz sentido nenhum, e não vejo, se tivesse uma possibilidade, o Cruzeiro de Leonardo Jardim fazendo um movimento como esse, né? O Neymar mostrou aí até agora na temporada que, infelizmente, né, pelo talento que tem, não vai conseguir reagir, né? E aí, com jogos seguidos, sempre tem um problema muscular. O próprio Neymar é que causou tudo isso na carreira dele, né? Então, hoje o futebol, todo mundo depende muito do físico, e essa ideia aí levantada, né? Totalmente contra, e com sinceridade, não vejo o Cruzeiro cogitando, se tivesse realmente algo nesse sentido. Beleza? Um abraço aí, galera. O Cruzeiro treina hoje cedo na Toca da Raposa e segue a preparação para o duelo contra o Vasco da Gama. Jogo no sábado, às 6h30 no estádio São Januário. Torcedor do Cruzeiro comprando todos os ingressos e está na expectativa de mais uma vitória do time fora de casa, jogando então fora de Belo Horizonte. Para esse jogo, vamos atualizar a situação de alguns atletas do Cruzeiro. O Sinisterra, ele foi baixa no jogo contra o Bragantino por conta de um estiramento na coxa direita. Ontem fez um trabalho interno, vai ser avaliado pelo departamento médico e departamento de performance do Cruzeiro para saber se vai reunir condições, por exemplo, para o treino de hoje, né? E sendo assim também observar a questão pensando no jogo contra o Vasco, já que o Cruzeiro perdeu o Gabigol, não vai estar nem no banco de reservas, suspenso. E aí o Sinisterra poderia ocupar essa vaga. Uma outra questão é do Eduardo, outro jogador reserva na equipe celeste, não atuou contra o Bragantino por conta de febre, também ele teve essa gastroenterite, ontem não foi a campo, jogador sendo observado também pelo departamento médico do Cruzeiro para saber a condição para a atividade de hoje. A boa notícia, Fagner, jogador iniciando aquele processo de transição da fisioterapia para a preparação física para poder ajudar o Cruzeiro também nesta reta final de campeonato. Já que eu falei de lateral direito, deixa eu trazer as palavras do William, jogador celeste, camisa 12 do Cruzeiro, sobre esse duelo contra o Vasco, já projetando essa partida de sábado. O que o William tem pensado também sobre esse jogo? Cara, na verdade, a gente tá projetando o jogo do Vasco, a gente não tá pensando tanto no Flamengo agora, porque, cara, é uma final, contra o Vasco é uma final. Claro que todo mundo pensa que contra o Flamengo é a final, mas se a gente não fizer uma grande partida contra o Vasco, não vai ter final contra o Flamengo, então a gente tem que pensar no Vasco, se esforçar ao máximo, ir lá buscar um grande resultado, e aí depois a gente pensa na outra final que vai ser contra o Flamengo. Cruzeiro que também está de olho nos jogadores pendurados. Cássio, Caio Jorge, Fabrício Bruno, Lucas Homero, Matheus Pereira, Matheus Henrique, Wallace e Wanderson. Essa turma tá toda pendurada e o Cruzeiro tem que ter atenção, porque no dia 2 de outubro tem um jogo importante contra o Flamengo na sequência do Campeonato Brasileiro. São as informações do Cruzeiro. Segue com você, Enio. João Vitor Xavier, a lateral do Cruzeiro, tem boas opções, mas vai afunilando a temporada. Já vem aí a projeção para 2026. Na sua opinião, fica Fagner, sai Fagner, fica o William, sai o William, e o garoto Cauã, que acabou de chegar, hein, João? Bom dia.
Bom dia, Thiago. Um abraço grande para você, pro ouvinte do Rádio Esportes. Ô, Thiago, essa é uma posição muito carente no futebol brasileiro, de uma maneira geral, né? Quando a gente pega aí o histórico recente de laterais pelo Brasil, a gente vê que tá todo mundo sofrendo com a posição. Dito isso, eu entendo o fato do Cruzeiro ter buscado um jogador experiente como o Fagner. Ele teve utilidade no Cruzeiro, entrou em jogos importantes, em momentos importantes. É sempre um cara que traz uma liderança, foi um jogador de Copa do Mundo, de muitos títulos com a camisa do Corinthians, jogou em seleção brasileira. Isso tudo traz muito peso, Thiago. Mas eu enxergo o futebol hoje de uma maneira um pouco diferente. Eu enxergo até de uma maneira parecida com o movimento que eu vejo o Cruzeiro fazer nesse momento, que é de buscar jogadores que darão retorno técnico, mas que também podem buscar o retorno financeiro no futuro. Você pega o caso do Cauã Moraes, por exemplo, Thiago, jogador novo, jogador muito elogiado lá no futebol do Paraná, fez boas partidas pelo Atlético Paranaense na Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense sentiu a saída do jogador, não queriam que ele tivesse saído. Então, eu gosto mais, Thiago, quando os times montam um planejamento estratégico de campanha, também pensando na oportunidade para revelar bons jogadores, jogadores jovens, jogadores que têm futuro e que vão ter mercado no futuro. Nosso querido Ale Oliveira, de quem eu sou fã e você sabe disso, ele sempre fala uma frase importante, que no elenco você tem que ter uma parte reservada a partir da camisa, como é que você fala, Ale? Da camisa 22, 23, exatamente, né? A partir ali da camisa 22, 23, você tem que ter jogador da base, cara, você tem que ter cara novo, senão você não reformula o elenco, você não renova o elenco, você não cria valor agregado no seu elenco para vender jogadores. Por que o Palmeiras e o Flamengo estão voando hoje, Thiago? Pega a lista aí de jogadores que as duas equipes venderam nos últimos anos. Olha o tanto de dinheiro que o Flamengo vendeu, olha o tanto de dinheiro que o Palmeiras vendeu. Então acho que o Cruzeiro tem que fazer isso também. O Fagner não é um cara que vai dar mais retorno financeiro para o Cruzeiro. Então eu prefiro muito mais que o Cruzeiro tente uma opção como o Cauã Moraes, jogadores mais jovens, para que esses caras, além do retorno técnico e da evolução para o futuro, em algum momento também possam dar o retorno financeiro. E eu vejo o Cruzeiro fazendo esse movimento e eu concordo com isso, Thiago. Não dá para ser um time só de menino, isso é ilusão. Mas ter um espaço para revelar bons talentos e contratar o jogador semi-pronto, como é o caso do Cauã, o cara ali com 18, 19, 20 anos, eu gosto muito dessa estratégia, viu, Thiago? Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira de treinamento do Cruzeiro agora pela manhã. Na Toca da Raposa 2 é a sequência da preparação para o duelo diante da equipe do Vasco. O jogo às 6h30, em sábado, São Januário. Antes, o Vasco em campo hoje. 7h30 da noite, tem Vasco e Bahia em São Januário. E tem outro jogo também que tem para cumprir. Também 7h30 em Porto Alegre, Grêmio e Botafogo. As equipes aí agora vão ter a oportunidade de ir igualando aos poucos o número de jogos. Por exemplo, o Vasco vai ao jogo de número 24, não tem nenhum mais para cumprir. O Botafogo vai ao jogo de número 24, não terá nenhum mais para cumprir. O Grêmio também vai ao jogo de número 24. O Bahia ainda terá um jogo para cumprir. O desta noite será o 23º jogo do Bahia, até em termos aí de briga do Cruzeiro na Copa Libertadores, seria bom que o Bahia não vencesse a equipe do Vasco e seria bom que o Botafogo não vencesse a equipe do Grêmio. Jogos então para o torcedor do Cruzeiro acompanhar, principalmente o Vasco, que é o adversário de sábado em São Januário. Ingressos para a torcida do Cruzeiro não tem mais, hein? Os ingressos esgotaram, e não só para esse jogo de sábado, hein? Para o jogo da outra quinta-feira, dia 2 de outubro, contra o Flamengo no Maracanã, a carga de 3.530 ingressos também se esgotou. O torcedor do Cruzeiro comprando muito ingresso e animado
com a grande campanha que o Cruzeiro faz na Série A do Campeonato Brasileiro. A preparação, então, tendo sequência nesta quarta-feira pela manhã. Vamos aguardar informações sobre 2 jogadores, Sinisterra e Eduardo. O Sinisterra fazendo tratamento por causa do estiramento que sofreu na coxa e o Eduardo se recuperando da indisposição que acabou tirando o Eduardo de combate no jogo diante da equipe do Red Bull Bragantino. Técnico Leonardo Jardim tem aí a questão da zaga para definir com a volta de Jonathan Jesus, muito provavelmente, e o restante é sem mistério, pelo menos é a base que vem atuando. Claro que com 3 treinamentos ainda, só vamos saber mesmo opções, lista dos relacionados, após o treinamento de sexta-tarde na Toca da Raposa 2, aí o Cruzeiro segue para o Rio de Janeiro. Joga no sábado diante do Vasco e retorna imediatamente depois do jogo de voo fretado. O domingo já vai ser de atividade na Toca da Raposa 2, pensando no duelo diante da equipe do Flamengo. Tá falado, pessoal? Falando sério aí, se o Cruzeiro voltar, sair desses 6 jogos aí, eu falei isso aqui esses dias, né? Esses 6 jogos vão definir a briga real ali. Claro que hoje não dá pra gente falar, o Cruzeiro não tá brigando, né? É claro que a gente pode ter ali uma análise, por exemplo, estar na briga não quer dizer que vai, né? Que vai ser o campeão. Por exemplo, eu prefiro ficar nessa cautela máxima e aguardar esses 6 jogos, mas se a gente sair dessa sequência aí com 12, 14 pontos, se sair com 14, o Cruzeiro tem chance de estar na liderança ao final desses 6 jogos. Então, mas se sai com 12 pontos desses 6 aí, de 18, né? A gente vai estar no bolo. Véio. Aí vão faltar 8 jogos e o pau vai cantar até o final, eu acho. Essa sequência dos 3, né? Vai definir aí, ó. Se alguém abrir uma vantagem, dificilmente vai ser alcançado. E acho que a chance de abrir uma vantagem tem que ser assim uma campanha absurda em 6 jogos, né? Tipo, ganhar os 2 confrontos diretos e tem que fazer aí 15 pontos, né? 16 pontos. Se alguém fizer isso aí, tem chance de abrir vantagem na liderança. Talvez não o Cruzeiro, porque os outros têm o jogo a menos, né? Mas essa sequência dos 6 jogos dos 3 aí define qual vai ser a briga. Tomara que a gente esteja aí no bolo. Sim, Caio. Sim, Caio. O que a gente estava falando sobre a sequência do Cruzeiro, que pode ser interessante para a gente, é que tirando os confrontos diretos, o Cruzeiro tem 4 partidas contra times que estão na parte de baixo da tabela. Vasco, Sport, Atlético Mineiro e Fortaleza. Aí que mora o perigo para nós. Sim. Mas aí, para quem quer se sustentar na briga pelo título, claro, tem que vencer esses jogos, né? Por exemplo, com todo respeito ao Red Bull Bragantino, né? Se vem um tropeço ali, esquece, né? É G4 só e pronto. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.